Fala galera, estamos aqui na Expo Engá 2026 para mais um Smartcast. E hoje temos dois convidados mais do que especiais, grandes amigos, grandes profissionais, que aí, desde quando a gente começou a jornada da Smart Connections, viraram uma referência pra gente, pessoas muito bacanas que estão no dia a dia da nossa empresa e nós no dia a dia da empresa com eles também. Então, vou apresentar para vocês aqui hoje Reinaldo, Head Comercial da PRC Aruna, da Cidade Aruna, e também Bruno Morrone, gestor de relacionamento. Então sejam muito bem-vindos, nossos grandes amigos, grandes parceiros, que a gente tem a honra de dia após dia aprender muito com eles a respeito de um empreendimento maravilhoso, revolucionário que está sendo implantado em Maringá, mas não só em Maringá, os caras não têm limite, é Porto Rico, já é no Brasil inteiro. Então sejam bem-vindos ao nosso podcast, é uma honra muito grande ter vocês aqui. Muito obrigado. E espero que seja o primeiro de muitos. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Muito obrigado. Prosa boa a gente gosta sempre. É isso aí. Então, antes de mais nada, a gente começar a falar aqui do assunto principal, que é o empreendimento que vai mudar a cidade de Maringá, que é um marco. Eu falo que é um marco porque realmente vai ser outra cidade depois que tiver tudo entregue. Se você puder, Reinaldo, Bruno, se apresentarem rapidinho, um pouquinho da trajetória de vocês, para que o nosso público possa conhecer vocês também, o que vocês fazem hoje e entender a realidade de vocês. Muito bem. Então, eu entrei no grupo há 4 anos atrás como consultor, num dos grupos econômicos que detém a marca Aruna. Então, primeiro eu entrei no grupo Riveza para fazer uma consultoria em recepção de pessoas, em qualidade de atendimento, numa disciplina que para mim é muito cara, eu gosto muito, que chama hospitalidade. Eu venho do mundo do turismo, eu trabalhei 32 anos com turismo e fui contratado para fazer um trabalho de receber bem as pessoas lá em Porto Rico. Depois a ideia foi mudando um pouco, eles me contrataram para uma outra consultoria, depois a PRC para a mesma de hospitalidade, e ali todos eles são pescadores, né? Então eles brincam que eles foram cevando, como o Bruninho, que adora estar pescando, que eles foram cevando e eu fui mordendo. Até que há 2 anos, exatamente 2 anos, fiz agora em maio, eles me convidaram para assumir essa parte comercial, de gestão comercial, quando veio a ideia e me apresentaram o Cidade Aruna aqui dentro, né? Então, e aí me mudei definitivamente, eu sou de Curitiba, me mudei definitivamente para cá e estou nesse jogo muito feliz e eu vou dizer que uma coisa que eu não gosto nem que meus chefes escutem muito, mas assim, é tão fácil trabalhar ali, porque realmente o que você falou, quando o produto é revolucionário como é muito fácil a gente se apaixonar. E em vendas, se você não tiver paixão, não só por vender, mas pelo que você vende, você não evolui. Então, nesse sentido, eu estou muito feliz de estar maringaense, de ter me mudado para cá, uma cidade incrível, num projeto incrível como esse. Até porque a gente é mais legal que os curitibanos, né? Tá bom, eu vou. Essa piadinha também é bem fácil, né? Lógico. É fácil. Eu entrei no grupo há 11 anos, sou engenheiro civil, entrei na parte da engenharia. Na verdade, eu entrei antes de me formar, 1 ano antes de eu terminar a faculdade. Entrei como um auxiliar de compras ali da engenharia. Aí participei basicamente do crescimento da empresa inteira, né? Eu participei desde lá do Porto Rico Resort, Riviera Porto Rico praticamente inteiro. Participei bastante de licenciamento ambiental, várias outras coisas. E, bom, enfim, morei em Porto Rico. Então, assim, eu vivo Porto Rico já faz 11 anos. Vendo Porto Rico, né? Se transformar, do jeito que se transformou, né? Isso. Vendo de vender também, né? Então, assim, eu sempre vendi a ideia de Porto Rico, porque quando você trabalha num lugar ali, você acredita no negócio, você vende. Então, desde há 10 anos atrás, eu vendia isso para todo mundo, que lá ia ser... E vai ainda acontecer muita coisa lá. E, cara, daí, final de 2023... a empresa estava numa transição onde o Aruna já tinha sido lançado em 2022. Estava naquela transição, né, de crescimento. A gente está num crescimento exponencial, num curto período, está sendo bem rápido. E aí, Reinaldo foi o primeiro a ser chamado para fazer assim, Rei, você tem, acho que uma missão que era fazer uma equipe comercial. E eu estava naquela, não sei se eu estava afim da engenharia e tal, o Rei falou assim, bom, vamos, você serve para entrar para a equipe.
E daí a gente criou e a galeria, né, a GPA, ela basicamente foi criada no dia que nós entramos, né? Nós entramos ali numa equipe de... no começo era quantas ali? Era 10 especialistas e mais 4 gestores. Isso. E foi crescendo. Um universo que hoje tem mais de 60 pessoas só o time de venda, excluindo o marketing, que trabalha conosco muito, muito bem. Nós somos umas 80 pessoas em 2 anos, de 14 para 80 pessoas. Por conta do volume de produtos, por conta da complexidade em explicar os produtos, porque quando você sobe muito a régua, como a gente tem feito, e você é tão disruptivo como nós somos na qualificação dos empreendimentos, você tem que ter muita gente boa falando disso, sabendo aplicar isso. Então, junto com o crescimento da construtora, da incorporadora, né, da PRC como incorporadora, do crescimento da marca Aruna, né? Então, hoje a gente está numa evolução. E, cara, bem legal. é legal um negócio assim, bom, enfim, só finalizando daí da minha parte, que daí eu entrei eu sempre participei do mercado imobiliário, só que no lado da execução, né? Você fazendo os produtos e não vendendo os produtos, mas mesmo assim fiz algumas coisas para vender no Porto, então assim, tinha essa venda também. Mas eu me encontrei muito mais na área de vendas ali, talvez ali dentro do leque do mercado imobiliário, mas acredito que ainda vou construir coisas. Eu recomendo todo mundo ter alguns engenheiros nas suas equipes, independente de equipe na comercial, não Mas deixaria isso é estudo. Você pode ver que diversos CEOs de grandes empresas já falaram a respeito disso. Para cargos importantes dentro das empresas deles, eles colocam sempre engenheiros. Porque o engenheiro ele é vidrado em processo. E a empresa, para funcionar bem, ela tem que ter processo. Processo de venda, processo de marketing, processo comercial, processo operacional, tudo. Porque se você implanta processo, a pessoa que sair do processo, você sabe onde ele errou. Exatamente. Então fica muito mais fácil você fazer a gestão. Então, eu diria uma outra coisa, Alemão, que é muito legal. Eu sou engenheiro também, a gente tem mais engenheiros trabalhando lá. Qualquer engenharia, independente de qual engenharia seja, a gente aprende a resolver um problema. Você tem que construir algo, engenhar é construir algo que não quebre, que não desmorone, que não prejudique as pessoas. Então, e isso se faz com processos sólidos, né? Com materiais sólidos, com pessoas sólidas, com equipes sólidas. Então, quando um jovem pergunta para mim, eu não sei o que eu vou ser, quando alguém pergunta, para o meu filho foi assim, né? Depois ele descobriu o caminho e está terminando a faculdade agora. Mas eu falei assim, filho, vai faltar 2 minutos para fechar a inscrição para o teu primeiro vestibular. Faça engenharia. Se você não souber de verdade a resposta, pode ir no Unidunité da engenharia e faça alguma engenharia, que você vai ter uma qualificação e uma empregabilidade depois. Então, o pai sempre quer alguma coisa legal para o filho. Esse é o meu conselho hoje para pais de amigos. Eu falo assim, se ele não souber, sugira uma engenharia. E pro que a gente se propôs a fazer há 2 anos atrás, a gente olha para trás, cara, é engraçado, porque esses dias eu tava fazendo essa reflexão, olhando 2 anos para trás. O tanto que a gente evoluiu é bizarro. E eu acho que se a gente não tivesse uma equipe, acho que sólida, 2 anos atrás, uma equipe sólida, eu falo assim, pessoas que já estavam dentro da empresa, que sabiam a cultura da empresa, pessoas que sabiam, às vezes, o processo, a gente não ia conseguir tirar isso do zero, né? Não, e nisso que você falou de crescimento, nós da Smart Connect temos muito a agradecer a vocês. A nossa empresa é uma empresa nova, nós começamos, o grupo é antigo, já tem quase 10 anos, porque são outros braços que a gente tem, outras ramificações, mas a Smart Connections é relativamente nova, ela começou em junho do ano passado. Começamos eu, o Tídio, o Jamil, o Arthur 1 ano, hein? e o Paulo. Vai fazer 1 ano agora. Entendeu? Daqui 17 dias. Exatamente. Legal. E muito do que a gente é hoje, da gente continuar no mercado, a gente estar aqui, é por conta da parceria que a gente firmou com vocês. De vocês possibilitarem a gente ter acesso aos lançamentos, a gente estar junto, a gente aprender com vocês, a gente construir algo bacana junto. E isso a gente é muito grato. A PRC, ao Reinaldo, ao Bruno, ao Rafa, ao André, a todos vocês que possibilitaram a gente firmar essa parceria que é muito sólida e a gente agradece muito isso. E com certeza, cada vez mais a gente vai edificar essa parceria, vai construir, fazer com que ela seja cada vez maior. E, sem dúvida, em cima de um projeto, não só esse, mas outros que vão vir, que sempre vão ser de sucesso de vocês. E para já entrar em projetos,
Gostaria que para o pessoal que está nos assistindo poder entender, aqueles que não tiveram a oportunidade de entender ainda o que é a Cidade Aruna, que vocês dessem uma explicação. O que é o Cidade Aruna, como ele foi pensado, para quem ele foi pensado, o que a gente vai ter dentro desse complexo, né? Que a gente que conhece brilha os olhos, e eu que estou do lado ali, inclusive, eu moro ali a 400 metros do empreendimento, então Nem isso, eu do quarto de casa eu consigo ver ali a obra evoluindo. Sou fiscal de obra já ali. Os clientes, mas será que vai entregar? Eu falo, vai, eu tô vendo de dentro de casa. Eu olho na janela, tô vendo o que tá acontecendo. De uma vista privilegiada. Privilegiada, exatamente. A gente para subir drone, o melhor drone é ali do lado da tua casa. A gente sobe para mostrar, quando a gente quer mostrar como tá a evolução das obras. Dá pra ter a visão completa, né? Então, se puder explicar pra gente aí toda essa situação, o nosso público vai agradecer. Cara, e é muito importante, eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando nesse podcast, porque assim, olha que loucura. Na quarta-feira eu estive no Hotel de Ville para falar para 100 empresários do ramo, imprensa e influenciadores do ramo de cafeterias. Porque vai ter o Maringá Coffee Week agora, né? É um projeto nacional, Brasil Coffee Week, são 38 cidades, se eu não me engano. É a 6ª edição aqui. E aí era a apresentação do projeto para os 60 donos de confeitarias que vão fazer o Maringá Coffee Week, né? E nós somos os patrocinadores principais. E aí a gente teve 10 minutos. E eu cheguei lá e estava a imprensa, influenciadores, gente de hotelaria, bem legal o evento. E eu perguntei assim, quantos aqui, eu quero que sejam honestos, levantem a mão, quantos aqui conhecem de verdade, plenamente, o que é o Cidade Aruna? Quase ninguém levantou a mão. Aí eu fiz a segunda pergunta, vocês sabem onde é o Cidade Aruna? Aí já timidamente, ali uns 15, 20 de 100 levantaram a mão. Aí eu perguntei, quantos aqui já tomaram café no Manaia? Todo mundo levantou a mão. Então, vocês já frequentam o Cidade Aruna. O Cidade Aruna já existe. A primeira operação food service é a do Manaia ali. Nós vamos agora inaugurar, ainda esse semestre, um Rabaneiro e um Dazo lá naquele complexo. E aquilo não vai deixar de existir. Quando nós desmontarmos aquilo, porque eles serão, onde nós estamos serão 3 residenciais incríveis, nós vamos para o outro lado da rua e eles vão com a gente para mais operações. Então é importante a gente conseguir falar sobre isso, convidar as pessoas para ir lá no Manaia tomar um café e subir para o próximo andar e entender o que é o projeto. Eu vou te falar 2 coisas importantes. Primeiro, o projeto, do ponto de vista de construção civil, são 14 empreendimentos. Então, eu tenho um shopping center de altíssimo padrão, o shopping mais bonito da cidade, é o coração daquilo. 20 mil metros quadrados de área. Nós seremos o 2º maior shopping da cidade de Maringá. Hoje, o 2º lugar tem 18 mil e pouquinho. Então, a gente vai ser o 2º maior shopping. Em volta desse shopping center, com toda a comodidade e segurança que existe no shopping center, nós vamos ter 4 torres residenciais incríveis. Então serão 3 suítes, um 3 e 4, um 4 e 5. Eu estou falando de alto padrão e luxo. Aí eu vou ter uma torre corporativa fenomenal, onde a gente tem espaço para 18 das melhores empresas da cidade estarem lá. 9 em 11 torres já estão conosco. São lajes corporativas. Lajes corporativas. Ao lado eu tenho o prédio de escritórios para escritórios de sucesso. A gente lançou ele em dezembro, 70% vendido. Vocês, inclusive, são responsáveis por uma parte importante dessas vendas, né? Então, assim, pessoas que vão levar os seus escritórios para um outro patamar, para um prédio, todos muito inteligentes, todos os prédios com muita tecnologia, com uma arquitetura diferenciada. Nós vamos ter um prédio dedicado a educação. Nós vamos ter 3 torres dedicadas à medicina e à saúde. Uma é o lançamento agora da próxima semana, que é o Almai, que é uma torre de consultórios e clínicas de saúde. Saúde significa não só médicos, especialidades médicas, especialidades odontológicas e outros, a nutrição, fonoaudiologia, outras profissões que envolvam a saúde. Nós vamos ter 2 meios de hospedagens incríveis. O primeiro lançamento, num dia, 18 de outubro de 2024, a gente vendeu as 267 unidades de estúdios vocacionados para Airbnb. Então, eu já não vendo mais ele como compre algo para te dar rendimento. Eu já digo, é uma das maneiras de se hospedar ali. A outra é um hotel de madeira engenheirada, vai ser o primeiro da América do Sul, com 8 andares, cidade de Maringá, novamente sustentabilidade em verde, mostrando ao mundo por que ela é uma cidade verde. Então é um presente para Maringá, que vai estar em cima de um centro de convenções, com teatros, anfiteatros, coworkings. Então imagine um centro de convenções em cima disso. E a sede de um banco nacional, que é a Crefaz, segundo maior banco de microcrédito do país, a sede do banco está ali. Então, primeiro, esses são os 14 empreendimentos. Se eu falar só
do que é o uso misto desta área. Agora, o que é de verdade uma área de uso misto? Ela é um ecossistema. E esse ecossistema, a gente ainda transforma ela em comunidade, porque nós vamos ter um hub de inovação, nós vamos ter um super app para quem vive ali e poder utilizar tudo ali da melhor maneira possível. Nós vamos ter soluções tecnológicas de segurança, que nunca Maringá viu igual, não viu igual. Ah, igual de tal lugar. Não, não é igual de tal lugar, porque a gente está trazendo algo muito, muito diferenciado. Pelo hub de inovação, várias maneiras diferentes de se pensar os negócios ali dentro. O hub de inovação tem uma série de características. A principal que eu acho mais importante ela faz com que todos os atores que estejam ali, ela estimula que todos eles façam negócios entre si. E aí esse conceito de cidade dentro da cidade. Por isso o nome Cidade Aruna. Por isso não foi bairro Aruna, por isso não é complexo Aruna, né? Você tem uma mini cidade dentro da cidade, baseado num conceito global de arquitetura que é a cidade dos 15 minutos. As pessoas que... Você é um privilegiado. Se você continuar morando onde você está morando, você está a 8 minutos caminhando, talvez 5 caminhando. Eu sou maratonista, lugar... talvez menos. Tudo bem. Do Cidade Aruna? Não é um lugar para correr. Porque ele está ali do lado do Cidade Aruna. Ele vai estar 5 Eu acho que é minutos 2 andando. minutos. Tá bom, beleza. No ritmo dele, talvez 1,5. Mas o cara vai estar... E ali dentro... Não, porque realmente é do lado. O cara que morar ali dentro, você não precisa tirar o carro da garagem, porque ali você tem supermercado, ali você tem academia, ali você tem educação para o filho. A comida rápida, a comida lenta, educação para o seu filho bilíngue, numa escola AAA, shopping para compras, para serviços, médico, dentista, procedimentos diferentes. Você tem empresas que você sabe que a Smart faz negócio com grandes empresas que estão ali, né? Cara, eu tenho o grupo Riveza, eu tenho o grupo Enermais, eu tenho o grupo Agulhon, eu tenho a DB1 Tecnologia. Então, assim, isso só nessa torre. O prédio ao lado a gente vendeu mais de 70% para usuários. Então, eu tenho escritório de contabilidade, escritório de arquitetura, escritório de advocacia. Poxa, escritórios do agro ali. Então, você tem um ecossistema que tem tudo para ser uma comunidade pulsante. Isso não existe em outro lugar do Brasil. Não existe em outro lugar do Brasil. Existem coisas próximas. Existem cidades Aruna 1.0. A gente visita esses lugares. 1.0 porque foi feito há 10 anos atrás, foi entregue há 4 anos atrás. 3, um conceito legal que a gente usou como referência e como melhorar isso. Então, qualquer prédio que está ali, ele seria um excelente prédio em qualquer lugar da cidade de Maringá. Mas quando eu reúno eles com essas características, eu tenho algo muito diferente para poucas pessoas. Porque o que vai acontecer as pessoas vão comprar e alguns não vão, porque vão achar ou caro, ou que não é a hora, ou gostaria de ver para crer. Naquele momento futuro, ele não tem mais espaço para estar lá. E vai se arrepender. A gente não tem dúvida disso. Então, porque é um lugar muito, muito diferente. É muita proposta boa no mesmo ambiente. Sim, o que eu vejo muito ali, Rei, e o que a gente vende, não é conversa de vendedor, é a necessidade de quem quer evoluir como empresário, como profissional, de estar ali dentro. E o porquê que eu digo isso? Como você brilhantemente falou, aquilo ali é um ecossistema. Então, qual que é a maior dificuldade hoje de um marido que vai levar a esposa para um esteticista, para um cirurgião plástico, para alguma coisa assim? É ter que ficar com a bunda colada no sofá ali 40, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Com a dificuldade de estacionar. Muitas vezes com a dificuldade de estacionar. Muitas vezes sem segurança, se o procedimento terminar 7, 8 horas da noite ali no entorno de onde ele pode estar. Não que não existam lugares que são bons. Existe. Maringá é muito legal em medicina. Maringá é uma das 10 cidades do Brasil em turismo médico. Vocês sabiam disso? São Paulo é o primeiro lugar, porque São Paulo tudo é superlativo. Mas hoje a gente fala em Goiânia, João Pessoa, Curitiba, Florianópolis, Maringá. No jogo. Muito profissional bom. É uma cidade universitária com muitos cursos de saúde, né? A nossa vizinha Londrina, ela acho que forma em torno de 80, 85 pessoas por ano pela UEL em medicina, que são mais de 420 médicos novos todo ano. Muita gente fica na cidade porque vem fazer medicina aqui e vê uma qualidade que ela não tem de vida em relação da cidade de onde ela veio de origem. Então, o cara tenta ficar aqui da melhor maneira possível e consegue ficar. Então, realmente... É aquilo que você falou, você levou a sua esposa, você tem um shopping, você tem um cinema, você tem amigos para visitar, você tem um excelente café, você tem um restaurante, mais de um restaurante. A experiência que o Cidade Aruna vai trazer ali para o usuário, seja o marido que vai levar a esposa, seja a paciente, seja o médico que vai estar atendendo lá, cada centímetro quadrado ali daquele projeto arquitetônico foi feito para a experiência do usuário ser incrível. Olha a experiência de vocês. Vocês estão saindo de um lugar agora para ir para um lugar novo.
Não estão? Esse lugar novo que vocês estão indo, indiscutivelmente, não tenho dúvida nenhuma, que tende a reter muito mais talentos do que o lugar que vocês estão. Porque quando você muda de um lugar para outro novo, isso reflete diretamente na qualidade de vida, na qualidade de conexões e, quando é comercial, na qualidade das pessoas que querem ficar trabalhando na sua empresa. Isto para o prédio. Agora imagine este prédio num ambiente como a gente está proporcionando. A escala muda. É uma escala de transformação. A gente fala isso muito nos atendimentos, tanto do Office quanto do Almai, que o profissional de alta performance, a rotina dele é imprevisível, né? Tem dias que ele vai sair do escritório às 11 horas da noite, tem dias que ele vai se dar ao luxo de sair às 2 da tarde, às 3 da tarde, mas a gente sabe que cada vez mais são menos dias desses. E ali ele vai poder, até a gente estava falando isso junto no atendimento, né, Bruno, com a médica, onde ela consegue, se um paciente desmarcar ou se ela conseguir ter um espaço na agenda dela às 2, 3 da tarde, estar numa academia de altíssimo padrão e voltar para o consultório dela para continuar essa rotina até às 8, 9 da noite. Isso é um luxo realmente que tem o seu valor muito grande, né? Existem uns estudos que eu não tenho mais esse tempo, provavelmente, mas se você começar a trabalhar com 25 anos de idade, já existe estudo disso, porque já existe isso instaurado em Paris, em Melbourne, em Barcelona, outros lugares que existem em cidades de 15 minutos como a nossa. Que se o cara ficar ali por 25 anos, então vamos lá, dos 25 aos 50 anos de idade, ele ganha 4 anos de vida que ele perde em deslocamento. Cara, quanto é 4 anos de vida hoje, de verdade? Quanto tempo, quantas vezes os teus moleques pequenos lá, teu molequinho, se você conseguisse ficar mais 4 anos com ele nessa idade, puramente, sabe? Então, assim, isso não é balela, isso é matemática simples, só por conta de deslocamento. Então, uma das coisas que a gente mais passa a valorizar depois que a gente vira pai e tudo é valorizar o tempo mesmo, porque a gente não vê passar. Eu lembro, quando eu era pequeno, meu pai falava, nossa, passa muito rápido, filho, não sei o quê. Quando você tiver filho, aproveita, que passa rápido. Meus amigos falando, eu tive. Cara, o Augusto tá com 3 anos, o Mateuzinho tá com 11 meses. E eu pisquei o olho, os caras já tá grande, o Augusto já tá falando, já tá fazendo tudo sozinho. Sorte que ainda tá na fase que quer o papai, quer a mamãe, quer estar com a gente. Mas piscar o olho também já vai ser com os amiguinhos, já não vai querer saber mais da gente. Daqui a pouco cara, falando é surreal. de carro. Exatamente. Então, tá assim, namorando e aí foi. Estar num ambiente desse, saber que você tem a possibilidade de ganhar mais 4 anos de vida é um negócio, é um estudo surreal que é um tapa na nossa cara, que realmente mostra o quão importante é a gente ter ecossistemas como esse perto da gente. A gente viver num lugar desse, a gente ter o nosso escritório num lugar desse, a gente ir para um shopping, para o nosso filho estudar ali, ter ali clínica médica, tá o nosso advogado, tá o nosso contador, ter restaurantes bons que vai ter ali também. Então, assim, realmente é um projeto disruptivo que muda a realidade completa e principal, para aquele profissional que está indo para ali, além de tudo isso que a gente está falando, trazer a comodidade, a experiência do cliente, ele consegue aumentar o ticket dele. Porque um profissional, um médico que está inserido ali, um engenheiro que está inserido ali, o valor dele não vai ser X, que está com o escritório na rua lá, não sei aonde. O valor dele vai ser X mais Y. Porque a esposa vai fazer o procedimento estético, o marido está no shopping com o filho, passeando, está no restaurante. O marido vai encontrar o seu arquiteto para falar de um projeto, a esposa está no shopping. Tudo isso que agrega para o cara, sem dúvida, o preço dele vai ser maior. Para quem investiu nesse empreendimento, quando for fazer uma locação da sua sala, o aluguel, sem dúvida, ele vai ganhar muito mais dinheiro, vai ser um valor maior. Vou alugar uma sala de 100 metros no Cidade Aruna, ou uma sala de 100 metros em um outro empreendimento. O Cidade Aruna é X mais Y, sem dúvida. Eu acho que o que a gente está também fazendo é um endereço para Maringá. Então, assim, a experiência do cara começa assim... Paulinho, onde que é teu escritório? No Cidade Aruna. A experiência do cara já começa legal ali. Então, assim, a facilidade de você ir, o cara saber que ele vai chegar lá, ele vai ter estacionamento, ou ele se programar. Ô, Paulo, você pode me atender 2 horas da tarde? Posso. Pô, aonde vou que almoçar. No Cidade Aruna. Pô, então umas 11h30 eu vou, passo no shopping, compro cueca, não sei o que às vezes a gente fica 4, 5 anos, né, Rei? Normal ficar 4, 5 anos você comprar uma cuequinha, né? Não sei. Tem que renovar quando vai casar, pelo menos. Só isso que Então o cara aproveita ali para determina. Passar num shopping, almoçar. Então a experiência dele começa, eu acredito, na hora que ele sabe que o teu escritório é no Cidade Aruna. Então, é esse movimento, isso aí. É o movimento urbano que a gente está falando. É um movimento urbano que já acontece, que já existe, já está lá.
esperem muita cultura, esperem muita arte. É um spoiler legal. Nós soubemos há alguns meses atrás que Maringá ia ficar órfão de uma orquestra sinfônica aqui. A gente adotou. Então, hoje nós temos a Orquestra Filarmônica Aruna Cidade Canção. Dia 9 de junho já vai estar lá. Shows que a gente faz ali. Isso não é só para atrair as pessoas. Isso faz parte do DNA cultural e de lazer que o Cidade Aruna vai proporcionar o tempo todo. Isso só tende a se expandir. A gente tem um teatro, a gente tem um centro de convenções, a gente tem anfiteatros diferentes. Então, você tem várias vertentes para esse movimento urbano saudável. Lá dentro existe um termo de cidades inteligentes, né? Porque ela é uma Smart City, né? Ela é uma cidade que busca ser inteligente. Não é só cada prédio, as interações entre cada um daqueles prédios. A gente tem um termo que se fala em walkabilidade, que é o caminhabilidade, né? Vamos parar de também falar tanta palavra gourmetizada em inglês, mas assim, lá dentro não circula carro, então só chega-se por baixo. Num ambiente que convida a caminhar, que é contemplativo, que você vai parar e vai Os ver. prédios são todos conectados. Cara, olha esse prédio, esse Almai, que é o lançamento da semana que vem, médico. Ele vai ser o pulmão verde do Cidade Aruna. É uma nossa homenagem. Ele está para o Cidade Aruna, porque o Parque do Ingá e o Bosque 2 estão para a cidade de Maringá. Então é um lugar que aonde você vai, como ele tem uma posição central, da onde você estiver dentro da Cidade Aruna, você vai estar caminhando, vai parar e vai falar: uau, que é isso aí? Que prédio é esse? Do lado de um hotel de madeira engenheirada. A viagem é tão grande que parece que você tem uma árvore. O hotel, o tronco da árvore, e o Almai, a copa dessa árvore, sabe? Eles estão um do lado do outro. Então, tem muita coisa que não é sem querer, é pensada de uma forma incrível. Tanto é que ele já é um projeto premiado. Quando foi lançado, os meninos da A5, que estão com a gente nesse projeto, né, da A5 Vertical, da parte arquitetônica, esses caras estão com a gente desde o Porto Rico Resort Residência, 14 anos atrás, que é o nosso maior DNA, eu acho, nossa maior prova social, digamos assim, de testemunhal do que a gente é capaz de fazer, que começou lá com o Porto Rico Resort, passa pelo Aruna Porto Rico e vem para o Cidade Aruna e se expande para outros lugares. A gente tem ali, eles submeteram esse projeto ao America Property Awards, que é o principal prêmio da arquitetura das Américas, e surpreendentemente, em novembro daquele ano, isso foi em 24, nós fomos a Los Angeles buscar o prêmio de melhor sistema multiuso das Américas para o ano 2024-25, o que também é uma honra e uma responsa, né? Porque ganhou o projeto, agora a gente está subindo aquilo. Mas um prédio mais bonito que o outro, vocês sabem, vocês estão lá com a gente, e como é importante levar pessoas lá, sabe? Eu digo muito assim, quando a gente fala em vendas, quando a gente conversa muito com o Paulinho aqui, com vocês, corretor, marque um café com o seu cliente lá. Nem que não seja naquela intenção de vender algo de lá, ou nem de vender. Marque com um amigo lá e leve. As pessoas têm que entender esse projeto e têm que conhecer aquilo lá. Olha para aquela câmera ali e fala assim, ó, você que é de Maringá, impreterivelmente tem que conhecer a Cidade Aruna. Tem que ir lá conhecer. Não tem como estar em Maringá. Já que a gente está falando do lançamento, né, do Almai, que é o que vai ser lançado semana que vem. Então, vamos fazer um pitch de venda já. O que você fala, Rei? Qual que é o diferencial desse prédio, desse empreendimento? Por que esse profissional da saúde que está em Maringá, ou ele está na região, por que ele tem que ir para o Almai? Por que ele tem que estar lá? O que o Almai vai oferecer para ele? Que, por exemplo, entre o Almai e um outro, por que ele deve escolher o Almai? O que o Almai tem de diferente que o outro não vai ter? Facilidade? O que ele poderia... Para ele poder fazer um briefing rápido, para ele poder entender que ele deve estar lá e ele tem que estar lá. Vamos da unidade para o global. A vista dos consultórios vai ser incrível, independente do lado que ele tiver. Sabe aquela coisa que tem um prédio que todo mundo quer vista para a rua, porque o fundo normalmente é uma área técnica e feia? Não, lá não existe isso. Então, assim, a vista que ele vai ter como profissional, mas o paciente dele, o cliente dele, já vai ser incrível naquela unidade. Aquela unidade tem todas as soluções técnicas, porque a gente não faz só coisas bonitas. Então, a gente trouxe, por exemplo, além das 5, a gente trouxe a Petinelli, a gente trouxe a Iseli, a gente trouxe paisagismo do Ricardo Cardinho, a gente trouxe a Envereda, que é uma empresa que só faz clínica de saúde, só faz consultório, só faz hospital. Então, a unidade dele, primeiro, ele não vai ter dor de cabeça, que quando ele compra um prédio comercial e tenta adaptar para a clínica dele, ele já começa a ter um monte de problema. Então, a unidade dele é solucionada. Além de ter toda essa parte técnica pensado para ser o mais plug and play possível o negócio dele, a nossa engenharia / arquitetura vai ter as personalizações no meio do caminho. Então, assim, ele resolve a vida dele lá. Muitos profissionais de saúde compram salas comerciais, depois entendem que aquela laje não vai passar na prefeitura, ele não vai ter alvará. Olha que loucura, porque quando ele é médico, ele comprou às vezes numa ocasião, o prédio era bonito, mas não funciona, lá vai funcionar.
Depois disso, eu estou num ambiente que é em cima de um shopping center. Então, é uma clínica em cima de um shopping center. Toda a comodidade. O médico pode... Você falou quando desmarcou uma consulta. Espero que não desmarquem consultas. Mas, assim, o cara pode ir trabalhar de tênis, camisa e bermuda, porque ele vai fazer academia, vai tomar um belo banho e vai subir. Ele tem a praça de alimentação sensacional na base dele. Sabe? Então, ele tem algumas coisas muito legais. O prédio tem outras soluções. Por exemplo, ele tem uma área dedicada aos funcionários para ter uma copa e ter uma área de descanso. Muita gente pensa assim, pô, mas o valor do metro quadrado dessa sala está alto. Eu faço isso mais barato. Faz, mas ele não considera estacionamento, que tem lá para ele e para todos os clientes dele. Ele não considera a segurança de poder atender das 7 da manhã às 10 da noite, horário de shopping center, com toda a segurança que ele vai estar lá, não está pagando, essas áreas comuns. Então, eu tenho um prédio sensacional. E eu vou ter 22 mil pessoas de qualidade ali, circulando diariamente, que podem ser pacientes. Então, assim, e eu resumo tudo isso numa coisa. Os 50, 55 profissionais que vão levar seus serviços lá, isso porque são 80 salas, mas nós já temos pré-reservas para 2 e 3 salas, porque são salas menores, mas pessoas falam, eu preciso de um espaço maior. Então, eu acho que nós vamos ter entre 50 e 55 possibilidades do cara estar lá. O posicionamento desse profissional vai ser o melhor que ele pode encontrar dentro da cidade. Então, eu tenho uma unidade sensacional, uma coletividade sensacional, uma possibilidade de clientes fora da cidade de Maringá circulando ali e o que reflete no posicionamento desse cara. Para mim, isso é o Almay principalmente. Gostou do pitch? Localizado. Melhor que esse não tem. Muito bem. Localizado no Cidade Aruna. Isso, a 6 minutos da Catedral. O que eu acho muito legal desse projeto, Rei, até eu estava falando isso com um cliente que estava aqui ontem, interessado no Almay, perguntando, e eu mostrei para ele aquela imagem da IA, que vai sair definitiva ainda, mas já é muito parecido com o que vai ser a realidade. E ele falou, cara, mas sempre vem isso, é um metro quadrado elevado. E ele olhou o projeto e falou, mas espera aí, só com essas plantas, ele não sabia do nome das florestas de bolso, eles deixaram de vender aí 8, 9 unidades? Eu falei, não, são 10. São 10 unidades que eles retiraram do prédio. Uma unidade do prédio para colocar uma floresta de bolso interna. Para ter uma floresta de bolso interna. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quantos metros quadrados vocês constroem e não vendem desde o office, que também é um percentual gigantesco. Entre 30% e 45% a gente dedica a áreas comuns, compartilháveis e que trazem soluções. Não então é só... a pessoa pode entender quando ela está comprando, ela está tendo praticamente um desconto de 30%, que ela está ganhando isso em áreas que ela não vai ter que administrar, Perfeito. que ela não vai ter que cuidar e que ela vai poder usar. Absolutamente. Perfeito. E que quando você faz a conta, esses dias o cara falou para mim, quem vai cuidar da segurança e quem vai cuidar dessas plantas? Então, na convenção existe uma associação, um clube, uma associação do Cidade Aruna. Aí o cara falou, mas eu vou ter 2 boletos, esse mais o outro vai. Mas onde a gente foi ver isto, o cara economiza de 20% a 30% da coletividade cuidar e todo mundo manter aquilo da melhor maneira possível. Então, tem soluções muito legais. A floresta de bolso é um lugar para você, enquanto tua esposa faz aquele procedimento estético que você falou, para usar o exemplo que você deu aqui, Alemão. Você vai poder estar num lugar, cara, com verde e que contemplativo para você resolver suas coisas, estar mexendo no celular, fazer qualquer coisa, mas que também ventila aquele andar, que também refresca aquele andar, que também significa menos ar-condicionado ligado no mínimo de temperatura e no máximo de ventilação. Então, as soluções elas trazem conforto, mas elas também trazem soluções tecnológicas de desempenho, que significa a tua conta mais baixa. Poucos entendem isso. Porque se ele simplesmente colocar a conta do metro quadrado no tijolo, pode construir, vai ser mais barato, se ele quer o mais barato. A gente não está vendendo o mais barato. A gente está vendendo um negócio que tem valor e que, a curto prazo, nem a médio prazo, responde e torna a operação dele mais econômica e mais eficiente e mais bem posicionada. O Paulo mencionou, às vezes, essa dificuldade de explicar para o cliente e a gente vê que a cada dia que passa, a gente está conseguindo... Por toda a nossa apresentação e a gente mostrar pelos projetos, tá ficando mais fácil. Ontem eu atendi pela primeira vez do Almay, dos atendimentos do Almay, eram 3 investidores. E, cara, quando é investidor e não é o médico da área de saúde ou o dentista, a primeira coisa que o investidor fala é metro quadrado. E engraçado que não foi. As dúvidas deles foram totalmente outras, assim, e daí um chegou a questionar assim, e o metro? Eu falei, cara, vocês entenderam o porquê do metro? Não, eu entendi. Então tá cada vez mais fácil a gente explicar e a gente falar sobre metro quadrado, que estão vendo que não é sobre o metro quadrado construído, né? É o que você usa.
A Smart, ela traz uma porção de soluções muito inteligentes para quem é cliente de vocês, em distintas áreas. Quando eu falei Smart, eu não estou falando só da Smart Connection, né? Desde perícias, ao que vocês fazem com consórcio, ao que vocês fazem como gestão de investimento patrimonial ou investimento financeiro do cliente de vocês. Fala para mim, nos últimos 18 meses, pega o mês de abril até o mês de maio do ano passado, de dezembro do outro ano, 18 meses. Que investimento na cidade de Maringá, imobiliário ou não, possa ter dado 27,8%. Em 18 meses, 27,8% de valorização. Realmente, não. É algo incrível. O URB está exatamente nesse ponto. Ele foi lançado a R$ 14.500 o metro. Todo mundo diz, não vai vender, esse metro quadrado é super caro. Torramos 267 unidades em 13 horas. Loucura. Hoje ele vale 18.780 o metro. É o preço de tabela dele, é o preço que estão vendendo. Teve gente que já vendeu em um ano os direitos, porque comprou para ganhar aquele dinheirinho, em um ano eu tiro e compro a próxima coisa. E tem gente que já se arrependeu de ter vendido, porque se esperar um pouco mais, a valorização é maior. Não existe no mercado mundial, global, produto imobiliário que não valorize muito se ele tiver duas características. Ele for muito bem construído e ele estiver muito bem localizado. A gente proporciona isso. Sensacional. Bom, gente, a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Vocês, como sempre, enriquecendo por onde passam, trazer esse conhecimento pra gente. É muito feliz de ser parceiro de vocês, estar com vocês. Obrigado por nossa parceria, obrigado por tudo. Obrigado por ter participado do nosso podcast. E a gente espera que, sem dúvida, esse seja o primeiro de muitos que a gente possa estar junto. Com certeza, a gente precisa de outro para falar só de Porto agora. Né? Não, é verdade, né? Senão fica triste. Não fique triste, não. A gente vem, a gente volta. A gente vai ter essa oportunidade. Bom, aproveito para agradecer o público e agradecer vocês pela parceria, pelas vendas que têm realizado, porque a gente precisa, uma coisa precisa da outra, né? A gente precisa, produtos inteligentes precisam de vendedores inteligentes, e vocês o são. Então, parabéns por como tem desempenhado com a gente e obrigado também pelo tempo que vocês nos cederam aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Alemão. Valeu. É isso aí. Obrigado, gente. Ficamos aí com mais um episódio do Smartcast aqui na Expo Engado 2026. Nos acompanhe que vai ter muito mais por vir ainda. Um abraço. Mais um Smartcast. Smartcast. Sejam todos bem-vindos para mais um Smartcast. E a gente